E aí, sobre essa questão da lei de Moore, porque eu tô me interessando cada vez mais por esse assunto, e muito mais por curiosidade até do que do ponto de vista de investimento, porque são poucas empresas e nós não somos os únicos olhando para isso e falando, caramba, que legal esse setor, né? E todo mundo compra, o preço fica lá em cima. Até um outro ponto que eu quero discutir com vocês depois. Mas tem um cara que eu acompanho, que é um dos autores mais inteligentes que eu já li. O nome dele é Ray Kurzweil. Ele fala muito dessa questão de evolução de tecnologia. Eu tô lendo agora um livro que ele escreveu sobre essa evolução, mas ele escreveu em 98. Então, tô lendo 20 anos depois de escrito, ele falava sobre como seria a vida em 2009. E muita coisa bate com o que ele falava. Outros estão um pouco atrás, assim, em termos de evolução, mas ele colocava devido a cálculos da lei de Moore. Mas ele falava, olha, uma hora esse paradigma, ele terá que ser substituído. Porque ele fala que antes da lei de Moore, você tinha um paradigma de evolução da computação também. É que pouca gente estava medindo. Aí depois você teve uma fase de evolução, e ele diz que a evolução tecnológica é um processo em aceleração exponencial, mas dentro dela é uma outra exponencial, então ela está acelerando cada vez mais. E ele falava, eu não sei o que vai chegar nesse livro, mas alguma coisa vai chegar para substituir a lei de Moore. E aí veio toda essa questão, né, um chute na porta nesse ano da IA. Sim. E, poxa, o ChatGPT eu acho incrível o que ele faz. Por mais que cometa erros, até quando ele comete um erro, eu acho incrível. E ele aprende com os erros Ele e aprende. ele é melhor. E eu fui perguntar para ele outro dia, eu tô no processo de escrever um livro, e eu queria conferir uma data, que era quando o Charles de Gaulle mandou um navio francês para pegar ouro com os Estados Unidos, né? Eu coloquei lá, você sabe a data, lembra da crise do ouro, né? Foi do Charles de Gaulle, os americanos. Ele falou, olha, foi em 72. Eu falei, não, foi em 72, porque eu fui no Laço Ouro, foi em 71. Ou foi 68, 69, por aí. Eu falei, você tem certeza? Daí ele falou, não, eu tive um lapso de memória. Não, é? Ele falou, meus bancos... ele falou, eu falei, como assim um lapso de memória? Meu banco de dados não sei o que, ele foi me dar a data correta depois que eu perguntei se ele tinha certeza. Não, mas Eu acho bizarro isso. Safado. Pois Ele é. estava tentando te enrolar. Foi de propósito. Mas isso eu fiz há meses. Então agora ele já deve estar melhor. Vocês já não percebem a diferença? Sim. Quando começou isso e agora, Sim. como melhorou? E é muito rápido. E aí eu recebi um pesquisador aqui de IA e ele falou, olha, a lei de Moore para IA já ficou para trás, porque a lei de Moore está falando de hardware. E IA usa banco de dados, usa evoluções de algoritmo. Então as IAs estão dobrando de poder computacional a cada espaço de mais ou menos 3,8 meses. Eu falei, cara, onde é que isso vai parar? Eu fiz uma conta simples assim e falei, em 5 anos a gente criou o Deus. Não é um negócio... assim, a primeira vez que eu comecei a estudar tecnologia, se discutia se a gente ia chegar numa coisa que chama AGI, né, que é General Artificial Intelligence, que é uma inteligência artificial geral, consciência quase como se fosse humana ou humana, né? E aí se tinha discussão se ia chegar ou não. Se fosse chegar, ia ser alguma coisa em 2050, 70, 2000, aonde se você ia poder chegar nisso. Hoje, depois, principalmente do advento, é uma evolução, né, que aconteceu de 2017 com o modelo de Transformers do Google, e aí depois em 2018 com a OpenAI. Com o GPT-4 onde está hoje, tem discussão se você poderia classificar o GPT-4 como alguma forma de AGI, né, de inteligência artificial geral ou não. E tem, assim, o próprio Sam Altman, que é um dos fundadores e criadores do modelo na OpenAI, que é a dona do GPT-3 e GPT-4, fala que provavelmente até o final dessa década você já vai ter alguma coisa muito parecida com inteligência artificial geral. Então, assim, é muito rápido o que está acontecendo. Eu perguntei pro ChatGPT-4 se ele se considerava uma IA geral. Ele é modesto, ele falou que não. É engraçado. Mas você consegue contra-argumentar com ele o que é consciência, o que não é, enfim, e ele vai mudando de opinião e vai ajustando como se fosse um ser humano mesmo, o que é muito maluco. Mas indo para a sua pergunta de lei de Moore, mais curioso é que você estava falando de um livro que você leu dos anos 90, de um artigo que projetava o que ia acontecer. O Gordon Moore escreveu isso em 65, quando ele tinha saído da Fairchild e fundado a Intel, e ele estava falando, eu acho que até 72, 75 isso vai valer, da capacidade computacional dobrar a cada 18 meses. A gente está em 2023 discutindo se está valendo ou não, né? O que é muito louco. Mas o fato é assim, a resposta prática é o seguinte, a lei que ele inventou não é uma lei física, como a lei da gravidade, né? É uma constatação que, pela evolução tecnológica, a gente conseguia mais ou menos dobrar o número de transistores dentro de um semicondutor a cada 18 meses. Como o número de transistores dentro de um semicondutor é uma proxy para a capacidade, é uma demonstração, é um número que a gente usa, né, para calcular a capacidade de processamento do semicondutor, a conclusão é o nosso poder computacional dobra a cada 18 meses.
Duas coisas. Primeiro, ainda estamos avançando no número de do número de transistores que vai de dentro de um semicondutor. Existe um problema físico mesmo. Há vários que já foram superados e existem ainda mais. Hoje, num semicondutor que é de 3 nanômetros, que são os mais avançados, são mais ou menos algo entre 5 e 7 átomos que você tem de espaço entre um semicondutor e outro. Você está chegando quase no limite em que o elétron ele vai pular de um para o outro, que daí dá errado, né? O semicondutor ele começa a perder eficiência e não conseguir computacionar. Então só que a grande questão é que você foi desenvolvendo tecnologias desde antes ele era flat, hoje ele é um negócio 3D funcionando, até a arquitetura do semicondutor. E aí tem outros lados de como é feito o design desse semicondutor e como são os programas que rodam nesse semicondutor, que eles continuam aumentando a capacidade de poder computacional sem necessariamente aumentar o número de transistores na mesma intensidade. Então, quando você pega a NVIDIA, que hoje é um dos principais fabricantes de semicondutores do mundo, talvez para inteligência artificial, que é o que a gente estava falando aqui, ele é o mais importante e é o que tem o melhor semicondutor para modelos de inteligência artificial. O Jensen, que é o CEO da NVIDIA, ele mostra que ele acha que a densidade de transistor, ela não está crescendo no ritmo que o Moore projetou, ela vai continuar crescendo, mas não no ritmo que o Moore projetou, mas como eles estão melhorando a cada ano que passa o design dos semicondutores e o instruction sets, que são, na verdade, o software que faz o semicondutor conversar com o software mesmo, do semicondutor, o que vai acontecer é que a capacidade de computação, né, de processamento, que é o que o Moore estava tentando projetar, vai continuar dobrando a cada 2 anos, ou mais do que dobrando. Ele acha que cresce 2,5 vezes a cada 2 anos. Então, assim, o intuito do Moore é projetar quanto que a gente vai crescer de poder de computação. E aí ele usou transistor para isso. Se você usar só transistor, realmente está desacelerando. A densidade de transistor continua crescendo, mas ela não cresce tão rápido quanto crescia antes. Mas o que ele queria calcular mesmo era o poder computacional. Então a resposta final é, assumindo o que ele queria calcular, que é como cresce o poder computacional do ser humano, a gente continua com a lei de Moore válida. O poder computacional do ser humano ele continua crescendo de maneira exponencial num curto período de tempo. Aí, assim, você pode fazer conta de cada um dos segmentos do mundo da informática, de quanto está crescendo, mas ele ainda é válido.